Olá a todos! Então hoje eu vou dar continuidade sobre os símbolos sabianos. E lembrando que estamos nos graus de Áries. Então hoje eu vou falar do grau 14 de Áries. Se você tem qualquer um de seus planetas ou qualquer uma das linhas das suas casas no grau 14 de Áries, então esse vídeo é para você. É necessário que você relacione tanto o planeta que você tem com o símbolo, assim como a casa, se você tiver alguma delas no grau 14 de Áries. E esse planeta ou essa casa vai carregar algo que tem a ver com essa interpretação. Então eu vou falar e interpretar a minha forma, por quê? Porque o símbolo ele pode ser interpretado de diversas formas. Eu vou dar a minha interpretação da primeira passagem e a segunda eu vou ler na íntegra. Então vamos lá. Um homem bem trajado e de boa aparência sai de um celeiro bem suprido e apresenta, levantando o braço, um copo cheio de vinho. Diante dele um cão e um leão, sentados, se olham amigavelmente. Então, um homem bem trajado e de boa aparência. Então, é um homem que dá a entender que tem um certo status, seja financeiro, tem um certo status, porque está bem trajado, e ele é de boa aparência. Então, assim, ele parece que é uma pessoa que tem um certo status. E ele sai de um celeiro bem suprido, né? Então tem muitos suprimentos no celeiro, então indica que ele tem posses, né? E ele apresenta, levantando o braço, um copo. Então veja bem, ele sai de um celeiro. O celeiro é um lugar simples, né? E ele não fala de uma taça, fala de um copo, né? É um objeto simples, né? Então é um objeto simples, um local simples, que é um celeiro, mas é um homem de boa aparência e bem trajado. Então é um homem em que ele tem uma certa qualidade material. E ao mesmo tempo ele se encontra em um local simples com um copo de vinho na mão, né? Um copo cheio de vinho, fala que está cheio de vinho. E diante dele um cão e um leão sentados se olham amigavelmente. Então quando a gente tem essa posição, né, levanta o copo, né, ou porque nós vamos ofertar a alguém, mas aqui não aponta a presença de ninguém no local, né? Então apenas diz que como se o homem brindasse ou oferecesse para alguém. Então dá a entender, ainda que ele estivesse sozinho, que ele é como se ele tivesse um reconhecimento de alguma coisa, né? Ele estivesse brindando alguma coisa, ou em relação à vida, ou em relação a um pensamento, ou a algum sentimento dele. Porque aqui não tem pessoas para ele oferecer esse vinho. Está falando apenas de um cão e um leão sentados, né, diante dele. E esses animais, eles se olham amigavelmente. Então, o que também sugere é que ele esteja, né, se colocando ali também como amigo daquelas criaturas, né? Os animais representando também o instinto do homem, e o cão e o leão, né? O cão da família dos caninos e o leão dos felinos, tradicionalmente como a tradicional briga do cão e do gato, né? São espécies que, em geral, tem rixas, né, em questão dos animais. Então, aqui faz questão de dizer que eles se olham amigavelmente, né? O leão e um cão. Né? O leão e o cão devido à natureza histórica do conflito, da briga entre o cão e o gato. Né? Então, o cão e o leão da natureza do gato, né? Porém um animal grande, um cão também. E eles se olham amigavelmente, que o texto faz questão de mostrar que eles se olham amigavelmente, estão diante de um homem que tem um ato cordial de esticar o braço, ou como uma manifestação de um brinde à vida, ou aos animais, ou algum pensamento ou sentimento que ele tem. Então, assim, essa passagem, ela está bastante relacionada a uma harmonia entre aquilo que é mais simples, né, entre os aspectos mais inferiores da personalidade, os aspectos mais instintivos, porque
eles estão em harmonia. Então o homem, que é um ser dotado de razão, ele também pode brindar ao seu próprio instinto, ou ao fato de reconhecer que ele adquiriu certas condições em que hoje ele consegue se equilibrar, porque os animais de naturezas diferentes, eles se olham amigavelmente. Esse homem, ele está diante desses animais e ele está numa posição de brindar ou de oferecer alguma coisa, e ele é um homem que tem uma boa aparência, que ele está num celeiro, um local simples, ele está bem trajado, né? A roupa está bem trajado, tá bem vestido, e o celeiro tá bem suprido, o copo tá cheio, é vinho, né? Vinho é uma bebida, né, que tem um certo significado, né? Então, dá a entender ali que são pares de opostos entre a simplicidade em que o homem não deixou, mas ao mesmo tempo o grau em que ele alcançou, o nível em que ele alcançou, e que ele consegue conciliar os seus aspectos mais instintivos. Então, essas questões estão relacionadas ou a qualquer um dos planetas que você tenha no grau 14 de Áries, ou a qualquer linha de casa em que você tenha no grau 14 de Áries, que está falando ali de uma possibilidade de manter a simplicidade, mesmo que se tenha alcançado uma certa maestria a respeito tanto da vida material quanto de uma harmonia entre as questões instintivas da sua personalidade. Então, existe um reconhecimento da parte da pessoa dessa dupla natureza, que é uma natureza de se manter numa simplicidade, embora almeje aquilo em que é mais de um domínio, né? de uma aquisição maior e de um domínio sobre si mesmo e sobre os elementos do mundo material. Essa é a interpretação que eu consegui pensar a respeito dessa passagem. E agora eu vou simplesmente passar a segunda passagem, que é bem simples. Um homem em pé, as mãos entrelaçadas, né? Um homem em pé, ou seja, dá uma ideia de altivez, né? O homem está em pé, ele está ativo, né? Porque ele não está dormindo, ele não está recostado, ele está em pé, né? A gente não dorme em pé, a gente fica em pé. Então o homem está consciente, né? E as mãos entrelaçadas, também dando uma ideia de uma harmonia, dando a ideia de uma conciliação, tá bom? Então, o próximo grau é o grau 15 de Áries. Um abraço a todos.